Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. Hoje vamos para uma decoração de um bolo bem lindo, que foi no tema Safari, e eu amei o resultado final desse bolo. Tá? Para começar, eu vou fazer a pré-camada no meu bolo. Esse bolo ele tem 15 centímetros por 12 de altura, tá? E eu tô com um chantininho tingido com um pouquinho de corante marrom, só para dar um fundo, que depois eu vou fazer uma pintura nesse bolo e vocês vão ver aí. Então, vou fazendo aqui a pré-camada para segurar qualquer migalhazinha, qualquer farelo do bolo que tiver aí solto e não atrapalhar o meu trabalho depois na hora de preencher e alisar aí o meu bolo. Então, vou fazendo a pré-camada em todo o meu bolo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal para continuar acompanhando. Tem bastante vídeo bacana aí no canal. E ainda vai vir bastante coisa legal. Então já se inscreve, já deixa o seu like também nesse vídeo, tá bom? Se você ainda também não sabe, ou tem dificuldade, né, de trabalhar com chantininho, de bater ou texturizar, eu ensino tudinho como que eu bato e texturizo o meu chantininho. Então dá uma olhadinha que vocês vão ver. E tem outros tipos de cobertura também, glacê, de gordura vegetal. Se interessar, dá uma olhadinha no canal que vocês vão achar. E eu vou ver se eu deixo também nos cards desse vídeo, tá bom? Então, com a manga de confeitar, eu vou começar a aplicar o meu chantininho no bolo, em todo o bolo aí, pra gente partir pro alisamento, tá? Tem gente que gosta de aplicar sem a manga, mas com a manga de confeitar, eu acho que o acabamento fica mais uniforme e fica mais prático também, não ter que ficar agregando o chantilly toda hora no bolo e acabar se mexendo demais, perdendo ponto. Então, aplicou com a manga de confeitar, depois é só alisar. Pra mim é muito mais prático. E continue aí acompanhando o vídeo que mais pra frente eu tenho uma super dica na hora da pintura do bolo, tá? Na hora de pintar o bolo, que você não tiver aquele corante em pó que você precisa, eu tenho uma super dica aí pra te salvar nessas horas, tá? Então, apliquei aqui o meu chantininho em todo o bolo, agora eu vou partir pro alisamento. Começo alisando o bolo pela parte de cima, com a espátula reta. Eu vou alisando um bolo, nivelando ele mais ou menos ali, e procedo ao alisamento, só posicionar a espátula reta, né, parada, e girar a bailarina, que automaticamente seu bolo já vai alisando, tá? Alisamento é prática, então pratica aí bastante, que seu alisamento a cada dia vai ficar mais perfeito. Com uma espátula reta lá na lateral agora, eu vou fazer o alisamento da lateral do bolo. Fiz aí o alisamento. Vi que tinha um excesso de chantilly na minha espátula, retiro o excesso de chantilly da espátula e procedo ao alisamento novamente. Se você tem dificuldade nessa parte do alisamento, uma super dica que eu sempre falo aqui, que me ajudou bastante no começo na confeitaria, para fazer um alisamento aí bem bacana, foi a posição da espátula. Manter a posição da espátula sempre fechadinha, nunca aberta, para poder alisar legal o teu bolo, que se você manter aberta, vai retirar o chantilly, vai deixar poroso cada vez mais que você alisar e não vai ficar legal. Então, manter a espátula fechadinha é um truque aí para você fazer o alisamento perfeito, tá? Então, o que eu fazia? Sempre no começo, quando eu comecei a decorar meus bolos, né? Então, eu encosto o cotovelo no meu corpo e segurava a espátula de alisamento. Dessa forma, eu fui aprendendo a posição de segurar a espátula e conseguia fazer o alisamento, tá? Hoje em dia eu não preciso, já tenho jeito, mas se você é iniciante, aí pega essa super dica que vai te ajudar bastante na hora do alisamento, tá? Vou fazer as quinas do bolo, retirar aqui o excesso de quinas. Não vou deixar 100% perfeito, porque esse bolo vai ter um trabalho aí, né, com o pincel que vocês vão ver. Então, não precisa estar 100%, mas eu tirei ali o excesso das quinas para ficar bem legal. Com a própria espátula que eu fiz aí, a retirada das quinas, eu vou fazer uma espiral em cima. Nem precisava, porque esse bolo ia uma farofinha em cima, então não precisaria, mas aí eu fiz assim mesmo, tá? Então, fiz a espiral em cima com a própria espátula que eu fiz o acabamento ali das quinas. E agora, com o pincel, eu vou fazer o efeito de tronco aqui nesse bolo. De baixo para cima, vou passando o pincel de forma aleatória, não tem regra nenhuma. Vou passando aí de baixo para cima, só para ficar essas ranhuras no bolo. Quanto mais ranhuras ficar, mais bonito esse bolo vai ficar também, porque fica aquele efeito rústico,
aquele efeito de tronco, fica bem bacana. E vocês vão ver o resultado final aí que vai ficar lindo esse bolo. Depois da pintura, então, parece que realça ainda mais as ranhuras do bolo que a gente fez com o pincel, tá? Então, com o pincelzinho, agora eu vou fazendo a segunda camada. Eu fiz uma volta, se vocês perceberem. Agora eu tô fazendo outra volta, deixando ele mais ranhuras ainda no bolo. Esse acabamento fica super lindo e não necessariamente precisa ser para um tema safari. Você pode usar para outros temas aí que fique de acordo, que vai ficar bem lindo também. Esse bolo vai vir um trabalho de bico mais pra frente e vocês vão ver como que vai ficar lindo. Não vai ser só esse efeito de tronco. Então, agora com um palito eu vou fazer uns veios nesse bolo, tá? Só de cima para baixo, não vou fazer aquele espiral, nada disso. Só de cima para baixo, aí de acordo com uma inspiração que a cliente tinha me mandado, tá? Então, vou fazendo essas ranhuras, dando um espaço ali mais ou menos igual. E vou fazendo esse trabalho aí para ficar essas marcações. Tô mostrando aí para vocês na minha bombinha. Essa é a dica, tá, gente? Na minha bombinha eu coloquei álcool de cereais e corante gel marrom. Por quê? Para eu tingir esse bolo chantininho até ele ficar nesse tom de marrom, que era o tom que a cliente tinha me enviado como inspiração, eu ia gastar muito corante. Esse bolo corria o risco de amargar o chantininho por causa da quantidade de corante. Então, eu também não tinha o pó aqui em casa, então eu resolvi fazer a pintura com corante em gel. Pode ser feito para qualquer cor, tá? Que vocês quiserem fazer esse tipo de pintura. Corante em gel na bombinha, álcool de cereais, você só testa aí o ponto que você quer, né? A intensidade da cor que você quer. E aí fazer a sua pintura normalmente, como se estivesse fazendo com pó e álcool de cereais, tá? Nada muda aí, tudo numa boa. Vocês verem que a cor fica bem bacana. A cor da inspiração era exatamente dessa cor aí, um marrom bem forte, tá? E aí assim eu fiz. Fui pintando aí todo o meu bolo, vendo que tava tudo uniforme. E com essas ranhuras ficou um acabamento muito lindo. Vocês vão ver no resultado final. Muito perfeito ficou. Fiz toda a pintura, vi qualquer lugar que tivesse manchado, qualquer lugar que tivesse faltando. E em cima aí, vocês podem ver que eu não trabalhei muito a pintura em cima porque eu ia fazer uma farofinha em cima, tá? Agora a gente vai pro trabalho de bico. Com o bico 1M da Wilton, eu vou fazendo essas rosetas no rodapé do bolo. Vou fazer 2 fileiras, vocês vão ver aí, tá? E esse chantininho tá tingido com um corante verde-limão. Só o verde-limão, tá? Aí eu fui controlando a intensidade que eu queria do meu verde. Então, verde-limão no chantininho, bico 1M na manga de confeitar. E aí eu vou fazendo as rosetas, que não tem mistério, tá, gente? Faz uma pitanguinha, circula, e aí você faz a roseta. Faz a pitanguinha, circula, e aonde você acaba uma, você começa a outra, para que o acabamento da rosa anterior não fique aparecendo. Então, faz a pitanga, circula, e aonde termina uma, começa a outra. Agora eu tô aplicando a farofinha em cima do bolo, como vocês estão vendo, para fazer o efeito da areia no bolo. Para fazer essa farofa, vocês podem usar farinha láctea, vocês podem usar biscoito triturado, pode usar paçoca também. Aí eu apliquei a farofinha em cima do bolo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui pra mim, tronco com farofa. Quem comentar aqui tronco com farofa, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e vou lá interagir com você nos comentários, tá ok? Então já vocês vão ficar com o resultado final desse bolo, com o topo, vocês vão ver que coisa linda que ficou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para continuar acompanhando. Se você gosta de tipos de decorações, tudo que é relacionado à confeitaria, se inscreve aí que vocês vão gostar bastante dos conteúdos, tá bom? Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou desse bolo também. Fiquem com Deus e até a próxima!